Hey, hello guys! Vamos dar continuidade no nosso assunto? Professor Renato Baggio mais uma vez com vocês para a gente continuar falando de pronomes relativos e adjective clauses, que na verdade é a mesma coisa, tudo bem? Nosso assunto pode ser desmembrado porque há realmente bastante coisa para nós falarmos sobre esse assunto. Bom, vamos fazer um repasso daquilo que a gente já viu. Nunca é demais a gente relembrar, tá? Estamos falando dos pronomes relativos que sempre se referem ao que veio antes. Eu não resisto, eu te disse que eu achava que você ia esquecer isso em algum momento, certo? Na primeira aula eu falei disso, mas a gente não precisou. Na segunda aula estou falando isso de novo e vou deixar aqui, ó, neste quadro, uma seta para te lembrar de que o pronome relativo sempre se refere ao que veio antes, ainda que eu esteja achando que você vai esquecer disso nessa aula. Vamos ver se você não esquece, ó. Então tá aqui, ó, pronome relativo sempre se refere ao que veio antes, porque ele faz justamente o quê? Aquilo que a gente viu, né? Ou ele define o que veio antes, ou ele acrescenta informação, e foram aqui, ó, nessas frasezinhas que a gente viu isso. Lembra disso? A gente já discutiu elas, né? The man who was involved in the accident is my cousin. O homem que estava envolvido no acidente é meu primo, e a gente viu que esse pedaço de frase, que estava envolvido no acidente, é um relative clause, que está definindo que homem que é esse. Então, que homem que é o meu primo? Ah, o que estava envolvido no acidente, então, é chamado de defining relative clause. É só uma revisãozinha, a gente já viu isso, mas é importante, tá? Então, este pedaço de frase, que começa por um pronome relativo e vem até aqui, ó, ele é chamado de relative clause e ele serve para definir o que veio antes, porque os pronomes relativos sempre se referem ao que veio antes. Agora, se você olha aqui embaixo, essa frase tinha vírgula, certo? E aí o que acontece? Esse pedaço aqui, ele pode ser destacado. Eu posso simplesmente dizer a raiva faz as pessoas fazerem coisas burras, coisas tolas. Quando eu coloco esse pedaço de frase aqui dentro, que também é um relative clause, como é que eu sei que ele é um relative clause? Ué, porque ele é uma frase que começa por um pronome relativo, né? Ó, começa, toda relative clause, né? Ela começa por um pronome relativo, certo? Mas esse pedaço aqui está falando algo que eu já sei. Deixa eu falar uma coisinha aqui para complementar isso que a gente não falou na primeira aula, até porque, né, se a gente fala tudo, aí você perde o interesse na aula de agora. Ah, estratégia. Olha só, na verdade, não sei se você já estudou análise sintática, que era uma coisa muito comum na minha época, né? E caía muito no vestibular, você tem que saber todas as estruturas que compõem uma frase na língua portuguesa. O sujeito, que tipo ele é, o verbo, que tipo ele é, se ele é transitivo ou intransitivo, se é direto ou indireto, e se for direto, de que tipo ele é, o que é um adjunto adnominal, predicativo do sujeito, e assim vai, objeto, assim vai, né? Saber todas as partes que compõem uma frase, o que é um advérbio, o que é um adjetivo, verbo, substantivo, de que tipo ele é. Enfim, mas uma coisa que a gente estudava e fazia análise sintática das frases era você estudar orações coordenadas e orações subordinadas. Pois bem, isso aqui, que está simplesmente acrescentando uma explicação, uma informação, é o que corresponderia no português a uma oração subordinada adverbial explicativa, certo? Então veja, ela depende de outra, ela é subordinada e ela traz uma explicação. É um recurso muito utilizado para, por exemplo, linguagem jornalística. Quando você tem uma linguagem jornalística, veja lá o que o pessoal faz, né? O jornalista fala assim, ó, Quito sediará os amistosos daquela seleção. Você fala, nossa, não entendi nada, né? Você só sabe que deve estar falando de futebol, por causa de seleção, né? Então o que acontece? Mas vamos lá, o cara que escreve o texto, ele pode te ajudar, colocando uma oração desse tipo aqui, ó, no inglês mesmo, tá? E ele diria assim, ó, Quito, vírgula, que é a capital do Equador, vírgula, sediará os amistosos daquela seleção. Pronto, você sabe que já está falando da equipe da seleção do Equador, já sabe agora o que é Quito, porque a pessoa que escreveu o texto te ajudou com uma oração explicativa. É essa a função desses carinhas aqui, tá certo? E aí olha só o que acontece aqui, vamos lá? A gente agora já havia falado desses pronomezinhos aqui, já havíamos dito a encrenca que eu enfrentei na sala de aula com um aluno que estava ouvindo errado, eu estava ensinando certo, ele estava ouvindo errado. E lembrando que o who pode ser substituído pelo that. Esse cara é meio coringão, hein? O that pode substituir o who e o that pode substituir o which. Portanto, ele é bem coringa mesmo. Mas, anota lá de novo se você perdeu essa da aula passada. Não se usa that entre vírgulas na função de pronome relativo, que é o que a gente está estudando, tá bom? Vamos lá. Bom, perfeito, feito isso, vamos lá, vamos continuar? Vamos lá, vamos ver esse cara aqui, esse tal de whose. O whose, ele indica posse.
Alguém é dono de alguma coisa. Equivale no português ao nosso cujo, cuja, que cá para nós, vamos lá, os alunos sempre têm muita dificuldade de usar um cujo, cuja, bem bonitão numa redação, certo? Aprenda a usar esse cara, fica bonito, pega bem, certo? Caso você tenha que fazer uma prova e tenha que fazer uma redação. E veja, ele sempre indica posse, então o que acontece? Eu quero colocar essa frase aqui do lado para a gente trabalhar com ela, tá? Vamos repetir ela aqui, ó. The boy, é importante que eu vou falar com você, tá bom? The boy whose girlfriend, ó, disappeared. Tadinha. Aqui é um P, tá? Is my friend. E aqui eu tenho uma pergunta para você. Tudo bem? Antes da gente avaliar, tá aqui meu pronome relativo, whose, tudo bem? Mas o que acontece aqui, ó? Eu tô com uma dúvida aqui agora interpretativa. Eu sei que você sabe que my significa o quê? Vamos lá. My. O que é my? Você concorda que depende? Se eu disser my book, ó, my book, você sabe que o my aqui significa meu. Se eu disser my house, você sabe agora que o my aqui significa minha. Mas se eu disser my books, você sabe que agora o my aqui significa meus. E se eu disser my houses, opa, tomara que eu tenha várias mesmo. Aqui você sabe que agora o my significa minhas. Ou seja, o my sozinho significa meu, minha, meus, minhas. A tradução dele depende do substantivo que acompanha ele. E eu também sei que você sabe que friend, qual é a tradução de friend? Pode ser amigo ou amiga. Minha pergunta para você, que pode ser uma pergunta de vestibular, uma pergunta interpretativa. Quem aqui é my friend? É ele ou é ela? Bom, vamos lá. O pronome whose sempre indica posse e sempre trabalha de uma única maneira, tá? Ele sempre indica assim, ó, quem está depois dele pertence a quem está antes dele. Então, realmente, uma coisa que eu sei. A frase está dizendo o garoto cuja namorada, porque a namorada é dele e realmente o whose significa cujo, cuja. A pergunta que não quer calar aqui é, afinal de contas, quem é my friend? É ele ou é ela? A frase está dizendo que o garoto é meu amigo ou que a garota, a namorada dele, é minha amiga? E por quê? E aí, chegou numa resposta? A resposta não é tanto pelo contexto não, tá bom? Olha só, eu espero que você tenha lembrado, mas se você não lembrou, já fica agora de vacina para você não esquecer mais. Eu não deixei essa seta aqui o tempo todo. Eu não deixei essa seta aqui, essa é a segunda aula que eu estou falando. O pronome relativo sempre se refere ao que veio antes. Concorda comigo? Pois bem, se o pronome relativo tá ele aqui, ó, sempre se refere ao que veio antes, nessa frase toda, ó, pronome relativo sempre se refere ao que veio antes. Nessa frase toda, eu estou falando do garoto. O foco é ele, a frase é sobre ele. Portanto, a melhor tradução é: o garoto cuja namorada desapareceu é meu amigo. Embora my friend possa significar meu amigo ou minha amiga, o simples fato de lembrar da função mais primordial, mais básica dos pronomes relativos, tá aqui, ó, tá? Essa seta aqui, ó, que ele sempre se refere ao que veio antes. É daí que vai nascer a pergunta. Então já deixa eu te passar um outro macetinho também. Toda vez que tiver qualquer tipo de pergunta numa prova sua dizendo assim, ó, a palavra tal da frase tal, não importa que palavra e que frase, a palavra tal da frase tal se refere a quê? Você sempre vai olhar para aquilo que veio antes, na frase ou no texto, né? Ou na parte anterior. Sempre você vai olhar para aquilo que veio antes. Legal? Essa dica é preciosíssima e os caras amam pergunta assim e acaba interferindo também no aspecto interpretativo do texto. Bora para a próxima, olha só. Aqui, where. O where vai significar o nosso onde ou aonde, tá? Então, deixa eu passar aqui para a gente poder usar esse cara. Ó, primeiro ponto, tá? Opa! Primeiro ponto importante é a gente não querer fazer igual o português, é aqui que mora o perigo, é aqui que a galera erra, tá? Então vamos lá. Você concorda que, por exemplo, né, um site virtual, né, ele não deixa de ser um lugar, só que no ambiente virtual, na internet, ele é um lugar. E o where é sempre usado para indicar lugar. Sabe por quê?
Porque quando a gente fala assim do SAI digital, vamos falar do SAI digital, da plataforma digital, e alguém pergunta, tá, mas o que é SAI digital? E você fala, é uma plataforma que transmite aulas online, certo? A gente tem mania de dizer isso. A gente fala assim, ó, no português, é um lugar que, não é isso? Etc. A gente fala esse é um lugar que, é um lugar que. Por exemplo, o SAI é uma plataforma digital que ensina as pessoas várias coisas, que transmite aulas online, enfim, né? Ou a gente pode até falar assim, tem um lugar novo lá, sei lá, um clube na sua cidade, e aí eles perguntam, tá, mas o que é aquele lugar? Eu nunca fui. Você fala, é um lugar que as pessoas praticam tiro de arco e flecha lá, como é que chama? Archery, no inglês a gente fala de archery, né? Pois bem, só que tem um problema. Esse que do português não posso levar para o inglês, e a galera cai nessa torta e à direita. A galera fala, ó, é um lugar que... Daí lembra no inglês que o que pode ser o that, ou o which, e isso cai direto em prova. Só que na verdade, no inglês, falou de lugar, não é um lugar que, é um lugar onde. O SAI digital é um lugar onde você faz aulas online, e não é um lugar que. Tá bom? Então cuidado com isso. Olha o exemplo que eu tenho aqui, ó. Uma loja de departamentos. Uma loja de departamentos é um lugar, no português a gente não fala assim? É um lugar que você pode comprar várias coisas. No inglês não é um lugar que, é um lugar onde. Você não tem noção de como os caras têm explorado essa bobagem só por conta do jeito que a gente fala. Daí a gente quer traduzir ao pé da letra, e é por isso que eu venho sempre criticando a tradução ao pé da letra. Então não, ó, a department store is a place where you can buy goods. Lembrando que goods é substantivo, significa bens, produtos, mercadorias. Então, uma loja de departamentos é um lugar onde você pode comprar bens, produtos e mercadorias, lembrando que esse where aqui não está sendo usado para fazer pergunta, portanto ele não é pronome interrogativo. Legal? Fica essa dica importante aqui, hein? Bom, estamos caminhando para o finalzinho já, olha só que bacana, o nosso when. O nosso when indica tempo, né? Ou seja, mesma coisa, né? E aqui a gente também comete o mesmo erro no português, então você tem que cuidar. Vamos pegar aqui a palavra Easter, né? Easter no português é a palavra Páscoa. Páscoa, né? E a Páscoa? E aí alguém pergunta para você assim, tá, o que é a Páscoa? Né? Uma criança pergunta. Como você responderia o que é a Páscoa? Se você disser assim, ó, é uma época que a gente troca chocolates, que as pessoas ganham muito chocolate. Na verdade, primeira correção que a gente tem que fazer, né? Uma vez eu estava dando aula, eu falei, galera, o que a gente comemora na Páscoa? O cara me levanta a mão e fala assim, a gente comemora a morte de Cristo. Pelo amor de Deus, você não comemore a morte de ninguém, tá? Muito menos de Cristo, independente de você acreditar nele ou não. Páscoa é ressurreição de Cristo, por favor. E é um feriado religioso, independente de qual seja a sua religião. Então veja, mas o ponto é gramatical. Não é uma época que, não é um momento que, porque época, momento, ó, tempo, a gente vai usar a palavra when. Então, de novo, o português nos trai aqui. O português nos trai porque a gente fala assim, Páscoa é uma época que a gente celebra. Sabe Deus que cada um celebra, o certo é celebrar nesse feriado a ressurreição de Cristo, certo? Mas as pessoas falam, é uma época que a gente ganha muito chocolate. Então vamos lembrar? Se falou época, momento, tempo, no inglês é uma época quando. Ah, mas fica estranho falar assim no português. Pois é, mas é outro idioma. Então olha a nossa frase aqui, ó. Easter is a time when people celebrate Jesus' resurrection, tá? E aqui tá certinho, só o apóstrofo mesmo, nome especial, nome famoso, historicamente famoso, terminado por S, vai só o apóstrofo. Então, a Páscoa é uma época quando? Eu posso ajustar na hora de falar o português? Pode, contanto que você não caia nessa cilada da tradução ao pé da letra. É uma época quando as pessoas celebram a ressurreição de Cristo. Uma última que a gente vai fazer aqui, ó, vai ser o why. E essa eu quero fazer aqui no quadro com você, tá? O why significa porquê, certo? E ele equivale a todos os nossos porquês. Agora vamos lá. O why vai indicar razão ou causa. É isso. Então vamos lá, sabe quando você diz assim, ó, eu não entendo a razão, eu não entendo o porquê. O porquê de tal coisa ter acontecido. Deve ser muito comum, se não é, vai ficar comum na sua vida, eu espero que você entenda que isso é parte da vida, de você às vezes
a pessoa está com você, ela termina o relacionamento. E você fica sem entender porque a pessoa terminou o relacionamento com você. Daí você diz, nossa, eu não entendo a razão do porquê ela me deixou. Vamos pegar esse exemplo aqui no inglês? Ó, ficaria assim no inglês, tá? Vamos fazer grandão aqui para você poder ler. I don't understand. Ó. Essa palavra aqui você vê muito em música, hein? The reason why. Ó, a frase é bonita, mas é triste, não é verdade? Então o que acontece aqui, ó? Eu não entendo a razão do porquê. Tá vendo? The reason why. Eu não entendo a razão do porquê ela me deixou. Falei de razão, de causa, de motivo. Esse é o carinha que vem aqui. Note mais uma vez que é uma frase, né? É uma frase negativa, normal, não é uma pergunta. Eu posso usar o why também. E outros também. Você pode ter o what fazendo a mesma função. O importante é você perceber com clareza quando essas palavrinhas têm função de pronome interrogativo. E aqui a gente fechou nossa primeira parte, nosso primeiro ciclo, porque temos mais uma aula ainda antes de praticarmos exercícios, nas quais a gente vai ver como omitir o pronome relativo da frase. Enfim, isso é assunto para a próxima aula, mas entenda que, dependendo da frase, eu venho aqui, eu só tiro o pronome relativo da frase, eu não faço mais nada, eu nem mexo nela. E ela continua correta. Isso é assunto para a nossa próxima aula. A gente se vê. Bye!